Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Godoy e o assunto da aula de hoje vai ser multiplicação e divisão de vetores por escalares. Para quem não sabe, escalar é simplesmente um número, como 2, 3, 4, um número comum. Então não se assustem com esse termo matemático aí, ok? Para nós, o conceito de multiplicação é muito claro quando a gente está falando de números escalares, ou seja, de números comuns. Por exemplo, se eu quero multiplicar o número A por um B, eu estou falando em somar A, B vezes. Por exemplo, se eu tenho lá 4 vezes 5, eu estou falando em somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E isso dá 20. Ou seja, eu somei 4 5 vezes. Por isso que o nome da multiplicação, da operação do sinal da multiplicação é o sinal de vezes. Da mesma forma, se eu tenho lá um número A e quero multiplicar ele 3 vezes, eu vou fazer A mais A mais A. O conceito de multiplicação de um vetor por um valor escalar é o mesmo, ou seja, se eu tiver um vetor A, flecha aqui, né, e quiser multiplicar por um escalar B, eu vou estar fazendo a soma desse vetor A, B vezes. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu queira pegar esse vetor A aqui, 1,2, e multiplicar ele por 3. O que eu vou fazer? Olha ali do lado direito, eu vou fazer A mais A mais A. E aí, como resultado, eu vou ter esse vetor 3A. Como a gente já aprendeu na aula de soma, esse vetor 3A vai ter o tamanho 3,6. Então, é isso que é uma multiplicação de um vetor por um escalar. Tem algumas coisas que a gente pode observar nesse exemplo. Então, se eu tenho um vetor lá definido por xy e multiplico ele por um número k qualquer, o resultado vai ser k vezes x e k vezes y. A gente pode observar isso nesse vetor aqui atrás, ó. A gente tinha o vetor 1,2, multiplicou por 3, e a gente obteve como resultado 3 vezes 1, 3, 2 vezes 3, 6, 3,6. O resultado da multiplicação de um vetor qualquer por um número positivo, k, dá um vetor com a mesma direção e com o mesmo sentido do vetor original. A gente chama um vetor com mesma direção e sentido de outro de vetor equiverso, tá? É só um outro nome para esse tipo de vetor. E outra coisa interessante da gente observar é que esse vetor resultante vai ter k vezes o tamanho do vetor original. Então, isso fica bastante óbvio pelo desenho, né? A gente pode ver que, como a gente faz aqui somas de vetores, esses vetores estão sempre sobre a mesma linha, né? Pela própria regra do polígono. E esse vetor vai ficando cada vez maior porque a gente simplesmente coloca um vetor em cima do outro. Então a gente pode ver, né, que o k é sempre o vetor vai ser sempre proporcional ao tamanho de k. E claro, qualquer vetor daí multiplicado pelo zero vai dar o vetor zero, ou seja, um vetor com zero em x e zero em y. Isso fica bastante óbvio até pela primeira propriedade ali. Falando agora da multiplicação por um escalar negativo. Se a gente for pensar numa multiplicação com um número negativo, entre dois números normais, a gente entende que ela é um conjunto de subtrações. Por exemplo, se eu multiplicar o número A pelo valor menos B, é o mesmo que subtrair A, B vezes. Por exemplo, 4 vezes 5 é a mesma coisa que 0, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. E isso dá menos 20. Outra forma da gente pensar nesse problema seria somar menos A, B vezes, ou seja, eu inverto A e daí faço uma operação de soma comum. Por exemplo, 4 vezes menos 5 seria menos 4 mais menos 4 mais menos 4 mais menos 4 mais menos 4, que é igual a menos 20. O conceito de multiplicação de um vetor por um escalar negativo é basicamente o mesmo. Então, se eu multiplicar o vetor A pelo escalar menos B, eu vou estar fazendo a subtração de A, B vezes. Ou aquilo que a gente acabou de falar, a gente vai somar o vetor menos A, B vezes. Então, vamos dar uma olhadinha como que isso fica representado lá no desenho. Olha lá, vamos pegar o mesmo vetor lá, o vetor 1,2, e vamos multiplicar ele por menos 3. Então, equivale a dizer que eu vou pegar o inverso, né? Então, eu vou pegar menos A e somar de novo com menos A e somar de novo com menos A. O resultado, então, é o vetor menos 3, menos 6.
Então é esse vetor aí que seria o nosso vetor menos 3A. Então observe que a mesma relação que a gente tinha com K positivo, a gente tem com o negativo. Se eu tenho um vetor lá x, y, e eu multiplico por menos K, o resultado vai ser o vetor menos K vezes x, vírgula, menos K vezes y. O resultado da multiplicação de um vetor qualquer por um número negativo menos K dá um vetor de novo com a mesma direção. Lembre-se que direção é só a linha onde o vetor está, então ele não tem a ver com o lado da flecha. E sentido oposto, então a flecha se inverte quando a gente inverte o sinal, tá? Isso a gente chama, esse vetor com a flecha inversa em mesma direção, a gente chama de vetor contraverso. Então existem os dois conceitos, né? Do equiverso, que a gente viu agora há pouco, que é mesma direção e mesmo sentido, e o contraverso, que é direção e sentido oposto. E de novo, ele vai ter K vezes o tamanho do vetor original. Lembrando que tamanho é um conceito que não tem sinal, então não interessa, eu posso multiplicar por menos 10, eu vou pegar o tamanho e multiplicar por 10, né? O vetor vai ser 10 vezes maior com a flecha para o lado contrário. Então, sempre que eu quiser inverter um vetor, simplesmente quero inverter, eu só preciso multiplicar ele por menos 1. A troca do sinal de um vetor, como a gente já falou em algumas outras aulas, ela inverte a direção da flecha do vetor. Então faz todo sentido que a multiplicação por menos 1 também inverta essa flecha do vetor. Bom, por último a gente tem a operação de divisão do vetor por um escalar, né? A operação de divisão do vetores é equivalente à da multiplicação. Porque se a gente pensar que sobre um vetor v dividido por um número k, é equivalente a fazer a multiplicação do mesmo vetor v por 1 sobre k. Então a gente não está mexendo na operação, né? Uma divisão, ela simplesmente é uma multiplicação disfarçada. Então a divisão, ela vai reduzir o tamanho do vetor proporcionalmente. Então aquela ideia de que a gente, se o vetor A que eu multipliquei por 3 ficou 3 vezes maior, no caso da divisão ele vai ficar 3 vezes menor. E assim, caso o número dividindo seja negativo, ele também vai inverter o sentido do vetor, né? Então, da mesma forma que a gente lembra lá que uma divisão por um número negativo também inverte, no caso de uma divisão numérica, também inverte o sinal, né? Um detalhe importante é que essas operações também têm precedência sobre a soma e subtração. Então, assim como lá com números comuns a gente multiplica e divide sempre por primeiro antes de somar e subtrair, aqui com vetores é a mesma coisa. Então, se eu fizer assim, 3 vezes A mais B, eu tenho que começar fazendo 3 vezes A e depois somar B. Eu não posso fazer 3 vezes e daí colocar a soma de A mais B. Então, eu não posso começar somando A mais B e multiplicar o resultado por 3. Tá? Se eu fizer isso, a operação vai ficar errada. Por último, vamos dar uma resumida aqui. Se a gente pensar num vetor v multiplicado por um número k qualquer, esse vetor vai ter tamanho proporcional a k, ou seja, se k for o dobro do tamanho, se k for 2, o vetor resultante vai ter o dobro do tamanho. Se k for 3, o vetor resultante vai ter o triplo do tamanho. Se k for meio, o vetor resultante vai ter metade do tamanho. É o que a gente vê aqui na figurinha, no lado direito. Então, o primeiro vetor chama v, ele tem tamanho 2,4. O segundo vetor 2v vai ter o tamanho 4,8, ou seja, o dobro do tamanho do vetor v. E o vetor v divididos por 2 vai ter o tamanho de meio v, né, que é exatamente metade do tamanho do vetor v, lá 1,2. E se o valor do número que estiver multiplicando ou dividindo for negativo, a gente inverte então a direção da flecha. Então o primeiro vetor ali é menos v, ou seja, menos 1 vezes v. Ele tem exatamente o mesmo tamanho de v e sentido invertido. E o segundo vetorzinho, menos meio v, vai ser equivalente a v divididos por 2, né? Menos v divididos por 2, ou seja, o tamanho de v, metade do tamanho de v, e o sentido da flecha invertido. Então, isso é bastante importante, essa visualização de que multiplicar ou dividir um vetor, eu estou mexendo no tamanho do vetor e talvez, se eu colocar um sinal negativo, no sentido do vetor, mas não estou mexendo na direção dele, é muito importante, tá? É bem importante vocês saberem que essa operação não vai fazer com que esse vetor mude de direção, a gente só está falando de tamanho. Então, essa visualização, esse sentido gráfico que a gente precisa que vocês tenham bem forte na cabeça, porque é isso que vai ajudar a resolver diversos problemas com jogos. Bom,
O conteúdo da aula de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.